lá, ainda é delicada a situação da mulher no continente americano. Além da desigualdade, as mulheres são cada vez mais vítimas do tráfico humano. É o que revela ao Diplomacia a senadora mexicana Diva Gazteum Barrú, presidente da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas. Se diz que é um dos negócios mais milionários, se diz que é mais que o narcotráfico. E você vai ver mais. Navegar nem sempre é preciso. O Senado Federal investiga denúncias de más condições de trabalho e até de crimes a bordo de navios de turismo. Eles têm que ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Negócios das Arábias. Brasil e mundo árabe buscam ampliar o comércio internacional entre os dois polos. Não era bom o período em que o Brasil tinha uma relação totalmente bilateral somente com os Estados Unidos. Nas colunas culturais, análise do documentário Hierarquia, de Mário Salimon, que trata do sentido da sociedade em rede, e o som cubano de Los Bamba. Ao longo do programa, você confere o ensaio fotográfico de Chico Santana sobre Istambul, a capital da Turquia. Os presidentes dos países membros do Mercosul reúnem-se no fim de janeiro em Caracas. A reunião de cúpula acontece logo após a reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos em Havana, Cuba. Esta reunião do Mercosul será a primeira com o quórum completo dos 5 países membros. O Paraguai, que aprovou a entrada da Venezuela, retorna ao bloco. Os 5 países têm pela frente o desafio de dinamizar a economia regional afetada pela crise mundial. Este ano, até novembro, as exportações do Brasil para os seus parceiros de Mercosul totalizaram 27 bilhões 114 milhões de dólares. Os demais membros venderam ao Brasil 18 bilhões 964 milhões de dólares, o que resultou num superávit de 8 bilhões 150 milhões de dólares. A maior parcela das importações nacionais vieram da Argentina e da Venezuela. Automóveis e derivados de petróleo foram os principais produtos comprados. Brasil e mundo árabe, tão perto e tão distante. Apesar das identidades culturais, em especial com os libaneses, o comércio exterior entre os parceiros é muito pequeno. Agora, um esforço multipolar pretende dinamizar as relações comerciais, que representam pouco mais de 1 bilhão para cada um dos 23 países árabes envolvidos. Eles estão distribuídos entre o Oriente Médio e o norte da África. São majoritariamente islâmicos. O comércio entre o Brasil e os países do mundo árabe aumentou de 3 bilhões de dólares em 2003 para 27,5 bilhões de dólares em 2013. Mas apesar da balança comercial ter crescido 10 vezes nos últimos 10 anos, o comércio multilateral ainda está abaixo do esperado. Os países árabes representavam 4% das nossas exportações uma década atrás e hoje respondem com 6%. É um crescimento, mas é um crescimento ainda tímido, aquém das possibilidades dessas duas regiões, né? Eu comentei que nós fizemos um seminário em 2001 no Rio de Janeiro, onde foram discutidos vários temas, e se nós analisarmos os números, o crescimento do comércio daquela época para cá, nós crescemos 400%. Mas isso é fruto de um trabalho muito forte de realização de missões comerciais, encontro de empresários, participação em feiras. Os países árabes têm muito potencial. Eles têm populações jovens, têm recursos, têm populações dinâmicas, né? Então é um mercado e há muitas carências em termos de produção. The Egyptian exports to Brazil are less than $300 million. Which means that the total trade balance is about $3 billion, but it is heavily in favor of Brazil.
Egypt can export many things, including fertilizers, including pharmaceutical products, including carpets, ceramics, many things. Muito mais, eu não diria liberal num sentido verdadeiro. Liberal no sentido de agilizar procedimentos, simplificar, adotar metodologias avançadas e etc. E um conceito que eu vou às vezes nas feiras e vejo é que países do mundo reclamam muito da dificuldade de, às vezes, venderem para o Brasil. Excesso de burocracia, dificuldades. Nós não podemos ser um freio na relação internacional, na relação de mercado. Diversificar a pauta de exportações e importações é um dos objetivos do governo brasileiro e dos governos do mundo árabe. Atualmente, as remessas brasileiras estão concentradas em commodities, carne, frango e produtos agrícolas. Em troca, recebe principalmente petróleo e derivados. O agronegócio é, sem dúvida, o setor que tem mais complementariedade com os países árabes, né? Atualmente, nossas exportações já são praticamente dominadas por produtos agrícolas, especialmente açúcar e carnes. O desafio do Brasil é justamente agregar mais valor a essa pauta de exportação. Estamos vendo o fenômeno da reprimarização da nossa economia. Estamos voltando a exportar commodities, ou seja, o que está acontecendo é que o nosso país está se transformando numa enorme fazenda de soja. O Brasil, todos sabem, é o maior exportador do mundo de carne de frango. Nós exportamos, temos um share de 37% das exportações mundiais de frango. Somos o terceiro produtor e o mundo islâmico compra do Brasil praticamente 39%. Então é comprador por excelência. O que nos deu essa condição muito especial dessa relação crescente e boa, acima de tudo é porque o Brasil se especializou na prática do halal. É esse ritual islâmico que é cumprido rigorosamente pelo Brasil. O Brasil capacitou-se para produzir e exportar carne bovina e de frango halal certificada, em escala e com baixo custo. Mas existe uma série de fatores que dificultam a diversificação e a ampliação da balança comercial entre Brasil e mundo árabe. Algo que ajudaria e que precisaria ser mais trabalhado são ações de promoção comercial específicas relacionadas ao Brasil e o mundo árabe. Not everybody is aware of what Egypt can offer on the Brazilian side, or on the Egyptian side what Brazil can offer. So we need to work on this awareness. Each economy is comfortable within its geographical zone. So in Egypt, for instance, we look at Europe, we look at the Arab world, we look at Africa as our comfort zone. South America is far away for us. Não há acordos comerciais entre o Brasil e países árabes, a maior parte deles. E os acordos comerciais são um instrumento de facilitação do comércio. Nós temos ainda que trabalhar na busca de acordos bilaterais entre os países árabes e o Brasil, de forma a facilitar ainda mais esse intercâmbio. Não era bom o período em que o Brasil tinha uma relação totalmente bilateral somente com os Estados Unidos. Uma relação quase de dependência somente com uma parte do planeta. Questões de vistos, por exemplo, para empresários, deve agilizar e isso tem que ser, já felizmente temos parceiros em ambos lados que estão com este desejo de superar. Doble taxação, também proteção aos investimentos. O Brasil, os exportadores brasileiros enfrentam dificuldades relativas ao custo de produzir no Brasil, que isso acaba se refletindo na competitividade deles no mercado externo. The Arab market is an open market for every player in the world. And if Brazil wants to compete and make profit, it needs to be competitive. Competitive means, among many things, lowering the price.
A seguir, o Senado Federal investiga denúncias de irregularidades no trabalho a bordo de navios de cruzeiros. A gente volta já já.